Muitas vezes a gente se encontra estagnado na vida e fica com aquela ideia que precisa trabalhar mais, que não está fazendo o suficiente, que ainda precisa dar mais sangue, mais horas para conseguir conquistar o que a gente quer, mas muitas das vezes essa não é a solução, né? Porque existe o trabalho duro e existe o trabalho inteligente. Eu já falei sobre isso aqui, inclusive eu vou deixar um card aí para que, caso você queira assistir sobre esse assunto também. Mas aí a gente vê muitas pessoas falando isso, ó, se não tá dando, vai que faz força, fa perde não, né, investe mais seu tempo, investe mais seu trabalho, faz alguma coisa que vai virar o jogo. E muitas das vezes as pessoas ficam anos e anos fazendo aquilo e não muda nada, a vida delas continua da mesma forma. Por quê? Muitas das vezes não é o trabalho duro ou trabalhar mais horas ou mais tempo, né, que vai resolver o problema. Imagina o seguinte, vamos pegar aqui um exemplo aqui para poder clarear isso na sua cabeça. Imagina que você precisa cavar um buraco, certo? Aqui nessa montanha aqui, por exemplo, né? Tô aqui em Belo Horizonte, aqui nessa montanha aqui. Precisa cavar um buraco para sair lá do outro lado, lá no Pico Belo Horizonte, que é a montanha que está lá do outro lado. Então você pega uma pá e começa a cavar isso. Você vai ter resultado? Vai. Você vai começar a tirar a terra aqui, e começa a cavar, começa a cavar, começa a fazer um túnel. Vamos dizer aqui que você tem todos os conhecimentos para conseguir fazer esse túnel. Só que chega em um determinado momento, você se depara com uma pedra, certo? Uma pedra no seu caminho. Aí você tem algumas coisas que você pode fazer para tentar contornar essa situação, né? E se a gente fosse comparar com a vida hoje, o lance de trabalhar mais, muitas vezes você vai pegar sua pá e vai começar a bater na pedra achando que vai continuar cavando esse buraco, né? Aí você vai pensar que você está trabalhando pouco, que você está trabalhando poucas horas. Se você continuar insistindo, aquela pedra, você vai conseguir cavar um buraco naquela pedra. Só que você não tem a ferramenta certa. A pá não é a ferramenta certa para você conseguir fazer isso. No máximo você vai arranhar ou dar uma trincadinha assim na camada mais superficial da pedra, certo? Então é isso que acontece quando você faz um trabalho duro em uma coisa que já não tem mais jeito. Nessa hora, o ideal mesmo, o que você deveria fazer era parar, analisar a situação e ver qual a melhor solução para aquela situação. Se você parasse e analisasse aquilo ali, você ia ver algumas soluções. Por exemplo, você poderia dar um jeito de contornar a pedra, você ia trabalhar mais, mas você vai contornaria a pedra com o mesmo esforço que você estava fazendo, mas talvez com mais tempo. Ou então, talvez, investir ou procurar alguém que te ajudasse a ter um explosivo que conseguisse quebrar aquela pedra, né? Então, e muitas vezes a pedra não pode sair, né? Lá perto de casa tem um senhor que me contou que quando ele foi construir a casa dele, tinha uma pedra no lote dele que ele não conseguia tirar, que era um dos granitos mais fortes ali, pelo menos é o que ele falou, né? Chegou um ponto dele ter que dinamitar o negócio que o exército teve que vir com a dinamite para poder dinamitar e não conseguiram quebrar a pedra, né? Então, às vezes, a pedra que apareceu no seu caminho, não dá para quebrar ela. E essa é a verdade, você vai ter que aceitar isso, não dá para quebrar a pedra. Então, qual que é o lance? Abandonar aquilo ali, que muitas vezes já não vai te dar mais resultado, e partir para outra, né? Muitas vezes isso acontece. Eu mesmo trabalhei por muito tempo num setor, né? E eu vi que isso não ia me entregar o resultado que eu queria e resolvi mudar. Quando eu mudei, eu consegui mais resultado. E hoje, mais uma vez, eu sinto que eu já cheguei no limite desse outro setor e já estou buscando outro. E não é nenhum problema eu recomeçar de novo. Muitas vezes você teve um trabalho tão intenso que realmente você chegou no fim, né? É igual uma mina de ouro, você vai cavando, cavando. Primeiro você tira a parte superficial lá, né, o ouro de aluvião. Depois você começa a entender onde os cursos d'água passavam, e começa a procurar esse ouro. Depois você vai começar a escavar e procurar pedras, né, dentro da pedra aquele ouro. Então vai depender e às vezes simplesmente acaba, esgota, né? E aí é a hora de você parar e falar qual que vai ser o meu próximo passo. Será que eu continuar insistindo aqui? Será que esse nível tá bom? Será que não tá? Será que eu preciso realmente trabalhar mais ou preciso de um trabalho mais inteligente? Às vezes contratar uma pessoa, às vezes simplesmente só abandonar ou então seguir uma nova rota, entende? Esse
é o lance que ninguém entende, sabe? Não é trabalho duro que vai fazer você ter mais resultado, é trabalho inteligente, né? Então, você não vai conseguir quebrar uma pedra com uma pá, mesmo que você trabalhe infinitamente mais. Você pode chamar até mais 20 pessoas para tentar quebrar essa pedra com uma pá, ninguém vai conseguir, né? Então, existem momentos que você precisa aceitar, ser mais inteligente e eh, procurar uma solução. Parar e procurar uma solução, certo? Mesmo porque descansar faz parte do processo de criação, do processo de construção, né? Então você também precisa descansar, não é trabalhando mais horas. Muitas vezes isso pode até resolver, mas muitas vezes não é isso que vai resolver. É você parar, entender a situação e às vezes procurar uma nova ferramenta, aprender alguma coisa nova que vai potencializar aquilo ali, ou procurar alguém que vai conseguir fazer aquilo para você, né? Então é isso. Essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, aproveita para compartilhar com seus amigos e comenta aí se você já tinha essa reflexão, se você está trabalhando que nem um cachorro e não está tendo resultado, se já está na hora de você parar e analisar a sua vida para ver se está tudo certo, né? Porque olha só, milhões e milhões de pessoas aí acreditando que muitas vezes trabalhar mais e de uma forma mais insistente vai resolver o problema, e às vezes elas só precisavam parar para aprender alguma coisa nova, né? Então, tudo de bom e falou!